Embarcar juntos nessa aventura? Não se esqueça, curta e compartilhe com seus amigos, hein? Livro Guerreiras de Oração: O Caminho para uma Vida de Vitória, de Stormy Omartian. Prefácio de Ana Paula Valadão Bessa. Prefácio. Para muitas pessoas, a oração é algo distante, um conceito abstrato e complexo que não faz parte da sua realidade. Mas a oração pode ser uma parte do dia a dia de qualquer pessoa. Desde criança, tive o privilégio de estar cercada de pessoas que oram. Meus pais me ensinaram a orar agradecendo a Deus todos os dias, ao despertar e ao dormir, na hora das refeições e também nas adversidades da vida. Aprendi bem cedo a pedir ajuda de Deus sempre que precisasse e a louvá-lo todo o tempo. Quando conheci meu esposo, sua devoção a Deus cativou meu coração. Na época, ele estudava 2 cursos superiores. Estagiava à tarde, mas ainda assim se dedicava à oração. Até hoje, com mais de 13 anos de casados, ele desperta bem cedo, antes de os compromissos e desafios do dia começarem, e encontra o lugar tranquilo da oração. Ele também me apresentou a muitos livros sobre oração. Quem quer aprender a orar e se espelhar no testemunho de alguém que trilhou o caminho da oração, pode encontrar os registros de cristãos do passado ou de gente da nossa geração. Em meu ministério, à medida que recebi de Deus missões cada vez mais desafiadoras, encontrei na oração a chave da vitória. Tenho visto o poder da oração mover céu e terra. Ai de mim, se não fossem as orações. Tudo o que fazemos, gravações, ajuntamentos, congressos, campanhas de mobilização, é movido pela oração. A palavra de Deus não nos deixa dúvidas de que a oração também é uma arma poderosa contra nosso adversário, o diabo. Efésios 6, de 10 a 18. A realidade do mundo espiritual, dos demônios, principados e potestades, tornou-se mais clara para mim. Ainda que muitas pessoas ignorem o inimigo, a verdade é que estamos em guerra e somos chamados a nos posicionar como valentes de oração nas conquistas para a expansão do reino de Deus. Não podemos negligenciar a oração. Precisamos aprender a nos humilhar diante de Deus em oração, reconhecendo nossa total dependência dele. Só assim poderemos ser ousados e resistir a toda ação do maligno, obedecendo às Escrituras. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Deus quer nos ensinar mais dimensões da vitória que temos por meio da autoridade que nos concedeu em Cristo. Podemos vencer na família, nos relacionamentos, no trabalho e ampliar nossa influência em oração, alcançando a igreja, a cidade, a nação e o mundo. Se nos dispusermos, seremos ensinados por Deus a conquistar, pela oração, os avanços do reino na terra. Em 2013, experimentamos uma grande mobilização nacional de oração. Houve 40 dias de jejum e oração pelo Brasil, e muitas igrejas se uniram nesse propósito. Que alegria e privilégio é participar do que Deus está fazendo na transformação do Brasil e do mundo. Não há limites para a oração. Orando, podemos vencer as pequenas batalhas na dimensão do coração, das motivações e das tentações. Podemos orar também por grandes causas, como guerras, decisões de governos, pelas autoridades da nação. Tudo pode ser tocado pela oração, e precisamos aprender mais sobre isso. Em Guerreiras de Oração, Stormy Omartian nos ajuda a enxergar que estamos numa batalha espiritual. Essa guerreira do Senhor nos inspira pela palavra e por exemplos práticos a nos envolver com Deus em oração. Seus outros livros, O Poder da Esposa que Ora,
tem ajudado milhões de pessoas a vencer por meio da oração. Creio que Guerreiras de Oração será uma poderosa ferramenta para que mais cristãos se alistem nesta batalha. Que vidas, famílias, igrejas, cidades e nações inteiras sejam transformadas por joelhos dobrados diante de Deus e punhos cerrados contra o inimigo de nossas almas. Que a leitura desse livro faça Deus ganhar mais amigos, pessoas que se deleitem em estar em sua presença e que se disponham como intercessoras. Que vitórias sejam alcançadas em todas as dimensões. Por Ana Paula Valadão Bessa. Olá, seja bem-vindo ao mundo da leitura. Vamos embarcar juntos nesta aventura? Não se esqueça, curta e compartilhe com seus amigos, hein? Livro Guerreiras de Oração, de Stormy Ormatian. Capítulo 1. Entenda que há uma guerra e você está nela. Morei no sul da Califórnia por mais de 40 anos e testemunhei o pior terremoto que ocorreu neste período. Nunca me acostumei com terremotos. Para mim, são mais assustadores que qualquer outra coisa. Eles aconteciam de repente, sem nenhum aviso, e não dava para saber quanto tempo e intensidade teriam, nem qual seria a gravidade dos estragos. Alguns terremotos eram tão violentos que eu nem mesmo conseguia alcançar o vão da porta ou ir para debaixo de uma mesa sólida, como éramos instruídos a fazer. Em momentos assim, a pessoa sente sua vida sair totalmente do controle. Não sabe se morrerá, se será enterrada viva ou se ficará gravemente ferida, ou ainda, com alguma esperança, se escapará ilesa. Os edifícios que sobreviviam a estes grandes terremotos tinham um alicerce firme e construção reforçada, aptos a resistir a abalos violentos. Quando a Califórnia definiu códigos de construção específicos para tornar os edifícios mais seguros em caso de abalos, as pessoas sábias procuraram se informar de quais eram tais edifícios e se estavam ou não em um deles. A situação mais aterrorizante eram os tremores noturnos. Enquanto todos dormiam, era um susto acordar em meio à escuridão total, pois a energia acabava e não dava para enxergar coisa alguma. E mesmo quando a energia não acabava, não havia jeito de alcançar nenhuma fonte de luz enquanto o quarto tremia violentamente, a menos que houvesse uma lanterna embaixo do travesseiro. Ainda assim, dependendo da força do tremor, agarrá-la poderia ser uma tarefa quase impossível. O pior terremoto que me recordo ocorreu quando eu morava sozinha num apartamento em Studio City, próximo a Laurel Canyon, em Hollywood. Foi no meio da noite, enquanto dormia um sono profundo. Eu morava no andar térreo de um prédio de 2 andares, com 4 apartamentos construídos antes das normas de construção para a prevenção de terremotos serem estabelecidas e implantadas. Embora houvesse apenas um andar acima de mim, eu sabia que havia a possibilidade de o teto desabar. Se isso ocorresse, tudo estaria acabado. Anos antes eu tinha visto com os próprios olhos os escombros posteriores a um forte terremoto, e aquela imagem ficou gravada em minha memória. Tudo isso estava muito claro em minha mente quando o terremoto veio repentino, violento e barulhento. Tentei sair do quarto e ir em direção ao corredor e à porta da sala, pois assim poderia chegar ao jardim, onde estaria longe de possíveis objetos em queda durante os tremores. Mas havia janelas demais na frente do apartamento. Até a parte superior da porta da sala era feita de vidro, para que eu tentasse escapar enquanto o chão ainda estivesse tremendo, com tamanha violência. Pensei que pudesse chegar o mais próximo possível daquela porta da frente,
sem ser acertada por nenhum vidro estilhaçado. Talvez conseguisse sair antes do prédio desmoronar. A julgar pelas vibrações intensas do apartamento, o desmoronamento parecia iminente. Enquanto eu atravessava com dificuldades o pequeno corredor, fui atirada com violência contra as paredes de um lado para o outro, o que me fez bater os 2 ombros. Além do ruído ensurdecedor do terremoto e do tremor da estrutura do prédio, eu também ouvi as louças sendo lançadas do armário da cozinha para o chão e se quebrando. Os lustres se chocavam contra as paredes. Cada segundo parece uma eternidade, quando o chão e tudo ao seu redor estão tremendo. Sobretudo, se você não estiver numa edificação construída sobre uma fundação sólida, de acordo com os padrões de segurança confiáveis. Quando isso aconteceu, eu não tinha um relacionamento pessoal com Deus, mas tentei desesperada estabelecer uma ligação naquele momento. Deus, no entanto, parecia distante e distraído. Estar aterrorizada e sozinha não era novidade para mim, criada por uma mãe que sofria de problemas mentais num sítio no município de Weimar, a quilômetros de distância da cidade ou do vizinho mais próximo. Ainda assim, sofrer maus tratos por parte dela durante a infância e ficar trancada no closet sempre que meu pai não estava em casa não se comparava àquela experiência de terremoto. Pelo menos no closet eu tinha a esperança de sair. Eu não acreditava que escaparia do terremoto com vida. Não tinha a quem orar ou recorrer. Com certeza eu não tinha aquele lugar de paz que pode ser encontrado no Senhor, mesmo em meio a circunstâncias aterrorizantes. Na verdade, até então eu nunca tinha sequer ouvido falar em algo semelhante. Consegui sobreviver ao terremoto sem ferimentos graves, mas, assim que o tremor cessou, peguei minha bolsa e a chave do carro e decidi ir à casa de uma amiga. Era perigoso e assustador demais permanecer ali, pois ainda havia o risco de desmoronamento. Quando eu estava indo à casa da minha amiga, os tremores recomeçaram. Eram tão violentos que na estrada eu sentia o carro sendo jogado, como se fosse um brinquedo. Foi insano. A vida só começa quando você passa pela experiência de dirigir enquanto o pavimento chacoalha para cima e para baixo, como um lençol pendurado no varal durante uma tempestade, e se abre com rachaduras tão profundas que você teme ser engolida para dentro da terra. Foi um episódio terrível. Os tremores posteriores podem ser tão assustadores quanto o próprio terremoto, especialmente porque sabemos que tudo ao redor já está numa condição de maior precariedade. Fiquei com minha amiga durante alguns dias, até que os tremores cessaram. Então, assim que me senti seguro o suficiente para fazer uma limpeza completa em meu apartamento, aproveitei para empacotar o que não havia quebrado e me mudei. Logo me casei com alguém, só para não ter de me sentir tão sozinha e aterrorizada de novo. O casamento não completou sequer 2 anos. Depois do primeiro ano, entreguei minha vida a Cristo. Meu marido não gostou nem um pouco e declarou sem rodeios que eu estava proibida de dizer o nome de Jesus na casa dele. Era o mesmo que dizer a uma pessoa morrendo de sede que ela nunca poderia beber água novamente, e acabou sendo o ponto final naquela união desastrosa. Não houve reconciliação, e lá estava eu sozinha de novo, pela primeira vez na vida. Porém, me senti como se não estivesse só. Tinha estado morta, mas agora estava viva, e havia encontrado uma fonte de água viva que nunca seca. Ao longo desses anos, percebi que a vida espiritual é bem parecida com minhas circunstâncias durante aquele terremoto. Se não construirmos um alicerce sólido, seguindo padrões de construção firmes e comprovados,
seremos incapazes de permanecer seguras e ilesas durante os tremores e as agitações que ocorrem dentro e em torno de nós. Afinal, quem nunca passou por um abalo? Tudo parece instável em nosso mundo. As condições climáticas, os governos, o trabalho, os relacionamentos, a saúde, o casamento, os filhos, a mente e os sentimentos. A lista não tem fim. Mas a verdade é que, apesar de tais coisas estarem acontecendo ao nosso redor e conosco, podemos ter mais controle sobre nossa vida do que a maioria das pessoas acredita ser possível. Para isso, porém, é necessário que nossa vida espiritual seja edificada sobre um alicerce sólido e de acordo com um código específico. Como construir um alicerce sólido? Em primeiro lugar, não fomos criadas para edificar nossa vida sozinhas. Não fomos projetadas para assumir tudo com as próprias mãos, a fim de moldar a vida conforme nossa vontade. Nossa vida não foi planejada para andar fora de controle. Tampouco fomos formadas para viver com medo constante. Pelo contrário, cada uma de nós foi criada para estar sob o controle de Deus. Fomos concebidas para entregar nossa vida ao Senhor e convidá-lo a nos tornar tudo o que Ele nos criou para ser. Fomos projetadas para caminhar com Ele em todas as situações, desfrutando da paz que excede todo o entendimento. É possível estabelecer nossa vida sobre uma fundação tão firme que não importa o que esteja acontecendo ao redor, não seremos abaladas. Para isso, nossa vida precisa ser edificada sobre a rocha. A Bíblia diz: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Jesus disse em Lucas 6, 47 e 48: Eu lhe mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. A rocha sólida é Jesus. A presença dele impacta todos os aspectos de nossa vida. A rocha sólida também é a palavra de Deus. Jesus é chamado de palavra viva, e isso porque Jesus é a palavra. Jesus e sua palavra são inseparáveis. Não podemos ter um sem o outro. Jesus e sua palavra são o alicerce sólido sobre o qual podemos construir e estabelecer nossa vida. Quando aceitamos Jesus, Ele nos dá seu Espírito Santo para habitar em nós, que é o sinal de que pertencemos a Ele. O Espírito Santo nos capacita a viver aquilo que a palavra nos ensina. É a maneira de Deus nos transformar e operar de modo profundo em nosso coração, a fim de nos manter firmes, seguras e fortalecidas. Jesus, a Palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus nos ajudam a permanecer firmes, não importa quanto o mundo ao redor esteja abalado e desmoronando. Falaremos mais sobre isso no capítulo 2. Conheça seu capitão e fique ao lado dele. Uma guerra está sendo travada. Se você crê em Jesus e o aceitou como Salvador, você faz parte do corpo de Cristo. Isso significa que você está inserida na batalha espiritual entre Deus e o inimigo. Na verdade, mesmo que ainda não tenha recebido Jesus em sua vida, você está na guerra. Só não está ciente disso e, portanto, não tem controle sobre as coisas que acontecem em sua vida. Você pode ser atingida e ferida no fogo cruzado do inimigo de sua alma sem nem mesmo perceber o que está se passando.
Talvez esteja enfrentando muitos problemas, uma série de acidentes ou enfermidades, divórcios, problemas relacionais, profissionais ou financeiros, tormentos mentais, consequências de escolhas ruins, rebeldia dos filhos. A lista é interminável. Pode achar que é falta de sorte, mas não é. Você está no fogo cruzado de um inimigo que você nem mesmo conhece. Os cristãos também podem sofrer por estar no fogo cruzado, mas isto porque eles não entendem que há uma guerra sendo travada e eles estão envolvidos nela. Muitos cristãos estão sendo atingidos pelo inimigo de nossa alma e vida, mas acreditam que coisas ruins lhes acontecem simplesmente porque a vida é assim. Não desempenham um papel ativo na guerra, apesar de estarem sofrendo as consequências da batalha. São atacados e ficam feridos e incapacitados porque estão totalmente despreparados para enfrentar a oposição do inimigo. Não fazem ideia de como lutar. O inimigo de Deus é seu inimigo. Talvez você acredite que não está em guerra contra ninguém, mas não é preciso estar em guerra contra alguém para que aquela pessoa esteja em guerra contra você. Talvez pense que seu inimigo espiritual não exista, logo não está em guerra contra ele, mas a verdade é que, independentemente de sua opinião, há um inimigo que está sempre contra você. Uma de suas artimanhas prediletas é nos convencer de que ele não existe e, portanto, não oferece ameaça. Ele é o mestre do disfarce. Ele se disfarça de anjo de luz. Imagine quão enganoso isso pode ser a alguém incapaz de identificar uma mentira. Talvez você esteja pensando, não quero pensar nem falar sobre o inimigo. Eu também não, e não temos de fazê-lo. Não em excesso. Entretanto, é mais prudente reconhecer a sua existência e sua determinação em nos destruir. Precisamos entender que, assim como Deus tem um plano para a nossa vida, o inimigo tem outro: roubar, matar e destruir. Também devemos reconhecer que Deus nos forneceu um jeito de ter domínio sobre o inimigo e suas obras malignas das trevas em nossa vida. Pois se não entendermos isso, ignoraremos o inimigo ou fingiremos que ele não existe, possibilitando que os planos dele sejam bem-sucedidos. Você que é cristã está envolvida na guerra espiritual, quer saiba disso, quer não. Quer reconheça esse fato, quer não. Quer aceite-o, quer não. Talvez acredite que algumas coisas ruins que acontecem com você ou com os outros, ou que estão evidentes nas situações do mundo ao redor, sejam meras coincidências ou azar, mas é muito mais sombrio que isso. Essas coisas resultam dos planos do inimigo, que é o inimigo de Deus e de todos os seus filhos, incluindo você e eu. Talvez pense que não está na guerra, mas está. Talvez imagine que não precisa se envolver na batalha, mas precisa. Muitas vezes, quando as pessoas lutam em oração para que a vontade do Senhor prevaleça numa batalha específica, pensam, uma vez vencida a batalha, a guerra chegou ao fim. Mas a batalha nunca termina, pois o inimigo não tem momentos ocasionais de bondade em relação a nós. Você pode afastar essa realidade, mas ela continua a existir. E um dia você descobre que coisas ruins estão lhe acontecendo. Está sofrendo abalos que impactam gravemente sua vida e não está preparado para fazer nada a respeito. Sua maneira de reagir ao inimigo de sua alma determina qual plano para sua vida será realizado, o dele ou o de Deus. A maioria dos cristãos reconhece que tem um inimigo, leram a Bíblia e estão cientes dessa parte. Oram para que a vontade de Deus prevaleça. Contudo, ocorrem muitas batalhas na vida,
e Deus chama os que nele creem para lutar por seu reino como guerreiros e guerreiras de oração. Não se trata de um grupo formado por cristãos selecionados, que são mais espirituais e gostam desse tipo de coisa ou não têm nada melhor para fazer. Deus chama todos os cristãos para travar a batalha espiritual. Uma forma de encarar isso é pensar no novo nascimento como o ingresso no exército de Deus. Não podemos nos dar o luxo de pensar: se eu não reconhecer que tenho um inimigo, não terei de me envolver com ele. Posso escapar dessa guerra. Se você pensa assim, permita-me dizer o seguinte: com educação e amor, você está sonhando, está vivendo uma fantasia. Tanto o inimigo como Deus têm um plano para a sua vida. Qual plano você quer que seja realizado? Deus lhe dá livre arbítrio e lhe permite escolher a vontade dele em sua vida. O inimigo não dá a mínima para seu livre arbítrio, contanto que possa influenciá-la a se inclinar na direção do plano dele para sua destruição. Conheço pessoas que creem que, se jamais reconhecerem a existência do inimigo e, principalmente, se não aceitarem o fato de que o inimigo de Deus é também inimigo delas, nunca serão atraídas para nenhuma batalha, muito menos para uma guerra. Mas aqueles que negam a guerra, se recusam a vê-la, a ignoram ou fogem dela, estão destinados a perder. Deixe-me repetir. A verdade é que já estamos em guerra. A guerra nunca termina enquanto não partirmos para estar com o Senhor. É melhor permanecer firme e lutar conforme a vontade de Deus. Li a Bíblia inteira várias vezes e conheço o final dessa história. Na guerra entre Deus e o inimigo, Deus vence. Não é como nas guerras terrenas, em que as pessoas têm a esperança de vencer e oram para que isso aconteça. Nesta guerra, temos vitória garantida sobre o inimigo, mas ainda assim precisamos lutar cada batalha para chegar à vitória. Cada batalha é travada em oração. A oração é a batalha. Durante a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, foram espalhados por todos os Estados Unidos cartazes retratando um senhor vestido com as cores da bandeira americana, azul, vermelho e branco, e cartola na cabeça, com o dedo indicador em riste. A legenda dizia: "Eu quero você." O tio Sam, símbolo dos Estados Unidos, queria recrutar homens e mulheres para o exército americano. Precisamos visualizar uma imagem semelhante em nossa mente. O retrato de Jesus olhando para nós, apontando o dedo em nossa direção e dizendo: "O Pai quer você." Deus quer que você lute no exército dele. Você vai aceitar esse chamado? Não é preciso temer a terminologia da batalha. Não há razão para ter receio de palavras como guerreiro, guerra, combate ou armas. Apesar de estarmos numa batalha espiritual, ela não é menos real que as batalhas carnais travadas na terra hoje. A diferença é que na guerra espiritual lutamos por meio da oração. Repito, não há motivo para ter medo. O exército de Deus é o único lugar ao qual você será designada, mas de fato não precisa ir a lugar algum. No momento em que diz: "Pode contar comigo, Senhor. Quero me unir aos outros guerreiros e guerreiras de oração para ver tua vontade feita na terra." Você está ativa no serviço militar. Quando Deus põe em seu coração uma pessoa, um grupo de pessoas, uma comunidade, uma cidade ou uma nação estrangeira, Ele estabelece uma conexão mediante o Espírito entre você e essa segunda parte, e você pode interceder em favor dela. Você começa a agir como guerreira de oração, tão logo dá voz a seus sentimentos e conversa com Deus a respeito deles. Seu coração será enviado em oração para onde Deus quer que ele esteja.
Coração de uma guerreira de oração. Se você acredita não ter as qualidades necessárias para ser uma guerreira de oração, ou está preocupada com as dificuldades de batalha, ou ainda pensa que não tem tempo para isso, deixe-me fazer algumas perguntas. Sente-se incomodada ao ver alguém sofrendo? Quer fazer algo para aliviar o sofrimento alheio, mas não se sente capaz de fazer o suficiente? Em caso afirmativo, você tem o coração de uma guerreira de oração. Reconhece o mal proliferando no mundo? Anseia encontrar uma forma de conter a destruição na vida das pessoas? Em caso afirmativo, você tem o coração de uma guerreira de oração. Sofre alguma injustiça em sua vida ou pode identificá-la na vida de outros? Vê a injustiça marchando adiante no avanço que parece irrefreável? Incomoda-se com isso e gostaria de mudar essa situação? Em caso afirmativo, você tem um coração de uma guerreira de oração. Observa coisas erradas acontecendo ao seu redor e deseja corrigi-las? Vê a cultura do ódio tornando-se cada dia mais forte e isso a incomoda? Em caso afirmativo, você tem um coração de uma guerreira de oração. Sente um peso no coração em relação a alguém e se preocupa com essa pessoa sem saber por quê? Conhece uma pessoa que enfrenta grandes dificuldades e quer ajudá-la, mas não sabe o que fazer? Em caso afirmativo, você tem um coração de uma guerreira de oração. Vê tragédias acontecendo o tempo todo e se sente incapaz de fazer algo para mudar isso? Já desejou fazer algo que pudesse prevenir uma tragédia? Em caso afirmativo, você tem o coração de uma guerreira de oração. Sente tristeza profunda ao ver pessoas deliberadamente desprezando Deus e seus caminhos? Tem compaixão de pessoas que não reconhecem que precisam de Deus, mas se sente incapaz de influenciar a vida delas de algum modo? Em caso afirmativo, você tem o coração de uma guerreira de oração. Na verdade, se você respondeu afirmativamente a pelo menos uma dessas perguntas, tem o coração de uma guerreira de oração. A transformação numa guerreira de oração começa no coração, às vezes sem termos consciência disso. A guerreira de oração tem o coração compassivo por pessoas em sofrimento e por situações ruins e deseja realizar algo que fará a diferença. Quando você diz a Deus que está se alistando como guerreira de oração, Ele põe em seu coração pessoas ou situações específicas pelas quais deseja que você ore. Não é preciso ir atrás de pessoas ou situações, a menos que sinta a direção de Deus para fazê-lo, pois essas necessidades lhe serão rapidamente reveladas. Por exemplo, assim como você, tenho muitas pessoas e situações que pesam em meu coração. Além de ir à batalha em oração por minha vida e pela vida de meus familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e indivíduos específicos que sei que precisam de alguém para defendê-los em oração devido aos desafios que estão enfrentando, há problemas sérios no mundo que se sobressaem em meu coração. Um exemplo é que não tenho tolerância ao abuso infantil. Não suporto ouvir sobre mais uma criança que foi sequestrada, molestada ou assassinada. Assim, sempre que Deus traz esse tipo de situação à minha mente, oro para que as crianças sejam protegidas. Oro para que qualquer pessoa que de algum modo ferir uma criança seja colocada na prisão e nunca seja solta para causar outro mal. Oro para que pessoas que abusam de crianças sejam expostas e pegas antes de pôr em prática seus planos malignos. Oro especificamente para que pessoas envolvidas com o resgate de tais crianças
possam capturar os perpetradores do mal antes que eles cometam mais um crime. Reconheço diante de Deus que estou a serviço dele como guerreira de oração, e sei que ele pôs isso em meu coração com grande intensidade. Outra questão que pesa em meu coração é o mercado de escravidão sexual. É inconcebível que homens com o coração tomado por iniquidade e ganância capturem meninos e meninas e os vendam a outros homens dispostos a pagar para abusar desses jovens, a fim de satisfazer seus desejos pervertidos, sórdidos e egoístas. Nenhum ser humano decente pode estar ciente de que coisas desse tipo aconteçam e afirmar que não existe mal no mundo. Oro para que Deus providencie uma saída para essas jovens vítimas, enviando pessoas piedosas que as ajudem a livrar-se dessa vida infernal e a encontrar a restauração que o Senhor lhes tem reservado. Oro para que profissionais que procuram libertar esses jovens tenham o favor de Deus e alcancem sucesso miraculoso. Oro para que os homens cruéis, envolvidos em tamanha perversidade, sejam expostos, condenados em todos os aspectos possíveis e que suas obras do inferno sejam destruídas. Como alguém pode saber que coisas desse tipo estão acontecendo e não orar? Nós, guerreiras de oração, devemos lembrar que, independentemente de uma situação nos parecer um caso perdido, Deus nos dá poder por meio da oração para fazer algo a respeito. Nós podemos nos sentir sobrecarregadas, mas Deus não se sente. Talvez não visualizemos uma solução, mas Deus vê. Por causa dele, nós podemos fazer a diferença. Oramos sozinhas, mas não lutamos sozinhas. O único motivo de o mundo desfrutar de alguma paz e bênção se deve às orações de homens e mulheres piedosos. A maioria das pessoas não faz ideia disso. Vivem tranquilos, sem consciência de estarem colhendo os bons frutos, as bênçãos, a segurança, a felicidade e o sucesso resultante das súplicas de pessoas que levam a oração a sério. Acreditam ter um bom karma, boa sorte ou bons genes. Sim, já ouvi pessoas falarem isso. Mas a vida boa delas não se dá por nenhuma dessas razões. É resultado de guerreiros e guerreiras de oração que fazem a obra para a qual Deus os chamou. Orar e interceder seguindo a direção do Espírito Santo. E não são apenas alguns que são chamados. Todos somos chamados a orar. O problema é que poucos de nós estão ouvindo. Você está ouvindo, do contrário, não estaria lendo este livro. Depois de ter sobrevivido àquele terremoto assustador e de haver entregado minha vida a Jesus, descobri que em Los Angeles há muitos guerreiros de oração que oram especificamente a respeito de falhas geológicas. Essas pessoas sentem uma forte direção do Espírito Santo para orar por esta questão. Oram para que o Big One, o grande terremoto previsto por geólogos há décadas, nunca aconteça. Ou para que, se atividades sísmicas devem ocorrer, limite-se a pequenos tremores. Conversei com 2 mulheres que participam desse grupo. Elas vão até a região onde acredita-se que tais falhas estejam localizadas e oram ali. Não sei quantas pessoas fazem parte do grupo. Não perguntei. Eu estava apenas falando sobre terremotos outro dia e essas senhoras me contaram isso. Não estavam em busca de aplauso. Contaram-me apenas porque demonstrei preocupação com a questão dos terremotos. Durante anos, me perguntei por que o número de vítimas de terremotos na Califórnia não era maior, principalmente em vista da forte intensidade de alguns deles. Hoje acredito que seja a resposta de Deus
as orações dos guerreiros de oração. Já testemunhei vários abalos e não me feri em nenhum deles. Não atribuo minha sobrevivência à sorte, a um bom karma, a bons genes, nem ao bom senso. Dou graças a Deus por ter respondido às orações dos guerreiros de oração antes mesmo de eu saber que Deus e eles existiam. Não estou dizendo que você precisa fazer algo que requer a dedicação de tanto tempo ou esforço quanto ir à região das linhas de falhas geológicas, como fazem as pessoas daquele grupo. Elas sabem que receberam esse chamado e acredite, quando você for chamada para uma oração específica, não conseguirá não atender ao chamado. Você não revirará os olhos para Deus e dirá: "Ah, sério mesmo? Mas estou cansada. Meu programa de TV predileto vai começar. Não estou afim." Em vez disso, dirá: "Sim, Senhor, é para já." E considerará um privilégio servir a seu grande capitão dessa maneira. Mesmo quando estiver orando sozinha, não estará sozinha na batalha. Inúmeros guerreiros de oração de todo o mundo estão orando com você. É mais tarde que pensamos. Precisamos fazer mais que orar apenas por nossas próprias necessidades. Não significa que devemos parar de orar por elas. De jeito nenhum. Jesus disse que devemos orar por essas coisas e isso faz parte de ser uma guerreira de oração. Precisamos batalhar em oração por nossa vida, tanto como pela vida de nossos familiares, amigos e pessoas que Deus põe em nosso coração. Contudo, não devemos parar por aí, como se o resto do mundo não fosse nosso problema. Além de ser nosso problema, somos também ordenadas pelo Senhor a agir como intercessoras. Ele chama cada uma de nós para isso. Podemos ver o mal agindo em tudo ao nosso redor. Quem sabe estejamos num lugar seguro agora, mas isso pode mudar num instante. Coisas horríveis estão acontecendo muito perto de nós. Eu morava com minha família num bairro que me parecia seguro, até que um dia deixei de pensar assim. Era possível sentir o mal penetrando, apesar de naquela época eu não ter provas disso. Estive perto do mal o suficiente durante minha vida, principalmente na juventude, para reconhecê-lo em meu espírito quando ele se aproxima. Orava sobre essa questão todos os dias, mas não conseguia me livrar da sensação de que meu marido, meus filhos e eu não estávamos num lugar seguro. Orava para que Deus nos livrasse do mal e o afastasse de nossa comunidade. O Espírito Santo nos orientou a mudar para outro bairro, mais seguro. Pouco tempo depois da mudança, foi descoberto que no bairro onde morávamos havia um círculo enorme de pornografia infantil operando numa casa de aparência respeitável, bem debaixo do nariz de todos. Eles atraíam crianças ao local e filmavam coisas horríveis, sem ninguém desconfiar de nada. Todos sabiam quais eram as regiões em que o mal e o crime operavam em nossa cidade, e ninguém chegava perto delas, mas não tínhamos ideia do que acontecia em segredo em nosso próprio bairro. Depois que nos mudamos dali, uma maravilhosa senhora cristã que conhecíamos foi buscar a filha adolescente na casa de uma amiga, onde a menina participava de um estudo bíblico, a 2 quarteirões de onde morávamos. Enquanto ela esperava no carro com o filho mais novo, um homem parou ao lado, caminhou até o vidro do carro e apontou uma arma. Ela entregou a bolsa e a pasta sem reagir, mas ele encostou a arma nela e atirou mesmo assim. Foi assassinada a sangue frio na frente do filho e da filha que saía da casa com os outros participantes do estudo bíblico. Uma tragédia terrível, horrenda, inimaginável e desoladora, pela qual ninguém deveria ter de passar.
Demorou um tempo, mas o assassino foi finalmente identificado, preso, julgado e condenado à prisão perpétua. A justiça foi feita, mas ninguém mais se sentiu seguro naquele bairro. Na verdade, ninguém está seguro em bairro nenhum. O mal está em toda parte e temos de erguer um muro espiritual contra o mal em oração, para impedi-lo de entrar em nosso bairro ou comunidade. Caso já tenha entrado, devemos orar para que o mal seja exposto e afastado para bem longe de nós. É isso que guerreiros de oração fazem. Não quero estar numa guerra, pois detesto violência. Sei que você não quer fazer parte de uma guerra. Eu também não. Ninguém quer. Inúmeras pessoas disseram isso ao longo da história. Quando o inimigo ataca, porém, não temos escolha. O fato de detestar a violência é exatamente a razão de se envolver na batalha. Se você não tomar uma posição ofensiva por meio da oração, o inimigo trará a batalha até você. Trará a batalha a seu lar, seu bairro, sua escola, seu local de trabalho, onde quer que você esteja. O inimigo vem para destruir, e quando ele o fizer, você deve estar pronta para lutar de forma defensiva, a fim de contê-lo. Mas o melhor é orar com antecedência para prevenir. Talvez você tenha decidido ler este livro porque está curiosa a respeito da guerra espiritual, do que se trata e por que uma pessoa se envolveria nela. Mas permita-me dizer que Deus deseja fazer mais que satisfazer sua curiosidade. Você precisa lutar contra aquilo que está acontecendo ao seu redor e vencê-lo primeiro no âmbito espiritual, para depois vencê-lo aqui na terra. Este livro a ajudará a descobrir de que lado você está, a identificar seu capitão e a reconhecer seu verdadeiro inimigo. Ajudará a entender sua autoridade em oração e a condicionar a si mesma para ser tudo o que Deus a chama para ser. Ensinará você a vestir a armadura, obter habilidade no manuseio das armas espirituais, identificar o campo de batalha e entrar na guerra. Mostrará como resistir ao inimigo, enxergar cada situação da perspectiva de Deus e orar sob a direção do Espírito Santo. E quando fizer tudo isso, você impedirá que o inimigo tire qualquer coisa que lhe pertence, incluindo cônjuge, filhos, lar, saúde física e mental, clareza, pureza, paz, poder e comunhão com o Senhor. Também poderá recuperar territórios que pertencem a Deus, como pessoas que estão perdidas ou não conseguem ajudar a si mesmas e precisam de alguém para defendê-las do inimigo. Deus nos dá domínio sobre a terra mediante o poder do Espírito Santo em nós. A vitória, porém, resulta de nossa luta diária contra o inimigo. De todas as coisas boas, não devemos ficar de braços cruzados e permitir que os problemas entrem em nossa vida. Sim, teremos aflições e muitas vezes elas são inevitáveis. Deus não nos prometeu uma vida sem adversidades ou lutas. Não nos prometeu vitória instantânea sobre cada desafio, mas nos disse que, com a proclamação de sua verdade e uma vida de oração em seus caminhos, superaremos as dificuldades. Nossa batalha espiritual em oração prepara o terreno para Deus nos trazer a vitória. Parece trabalho demais. Se você acha que ser uma guerreira de oração é trabalho demais, vou lhe dizer o que é realmente trabalho. Enterrar um filho, ser chamado à cena de um acidente terrível, receber o diagnóstico de uma doença, o fim de uma grande amizade, a ruptura de laços familiares, relacionamentos ruins no trabalho, sofrer de solidão, tristeza, frustração, falta de esperança ou infelicidade, acumular dívidas, perder a casa própria, pobreza, desânimo, pecado, medo, terror, ansiedade profunda, o fim de um casamento,
Tudo isso é trabalho demais. Você pode estar pensando, quer dizer que tudo isso acontece quando não oro? Eu lhe pergunto, há alguma garantia de que o inimigo de sua alma não tem a ver com nenhuma dessas coisas? De que nenhum desses problemas está relacionado ao plano maligno dele para destruir sua vida? De que ele não planeja nada desse tipo para a sua vida ou para a vida das pessoas que você ama? É possível garantir que a oração não tem nenhum efeito sobre nenhuma dessas coisas que acabei de mencionar? Sim, todas nós fazemos coisas tolas de vez em quando e acabamos nos metendo em confusão. Para algumas de nós pode parecer que essas coisas simplesmente acontecem. Mas quantas vezes você gostaria de ter orado por um conhecido antes de ele ser diagnosticado com uma terrível doença? Ou antes de seu suicídio? Ou antes de sua overdose? Ou antes de um filho adolescente sofrer um acidente? Ou antes de um assalto? Muitas vezes, tenho certeza. Todos sentimos isso. Não estou dizendo que somos responsáveis quando coisas ruins acontecem porque deixamos de orar. Estou dizendo que coisas ruins podem ser evitadas quando oramos. E somos responsáveis diante de Deus por quanto oramos, com que frequência oramos e quão fervorosamente buscamos a direção do Espírito sobre o que orar. O mundo está em situação de desespero. O sofrimento aumenta a cada dia. Podemos vê-lo, conhecemos o sofrimento e dá para senti-lo. Isso sim é trabalho demais. Fico perplexa quando ouço alguém dizer: bem, se vai acontecer de qualquer jeito, por que orar? Por favor, ouça o que estou dizendo. Sim, algumas coisas vão mesmo acontecer. Por exemplo, o retorno do Senhor Jesus, o fim da influência do inimigo sobre a terra, o surgimento do anticristo e o cumprimento de cada profecia bíblica que ainda não se cumpriu. Mas Jesus não disse aos cristãos: cruzem os braços e não façam nada até eu voltar. Ele não disse: essas coisas vão acontecer de qualquer jeito, então comam, bebam e sejam felizes enquanto podem. Não. Ele disse que devemos ocupar o território em que ele nos inseriu, segundo a vontade dele, até ele voltar. Devemos adorá-lo, ler sua palavra e orar sem cessar enquanto estivermos neste mundo. Quando deixamos de fazer essas coisas, paramos de agir de acordo com a vontade de Deus. Não há outra forma de enxergar isso. Boa parte das tragédias ocorre porque muitas pessoas não estão orando. Nós, como povo de Deus, precisamos acordar. É por meio da oração que Deus opera aqui na terra. É ideia dele, não minha. Não estou inventando tudo isso. É o que a Bíblia diz repetidas vezes. Uma porção de coisas boas não acontecerá a menos que as pessoas orem por elas. As coisas terríveis vão acontecer se não orarmos. Deus está pedindo que sigamos sua orientação. A Bíblia diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Em suma, ser uma guerreira de oração é exatamente isso. Leve os fardos de outras pessoas ao Senhor em oração. O nome disso é intercessão. Reconheça a obra adversária do inimigo e resista-lhe em oração. É o que as guerreiras de oração fazem. Muitas tempestades já passaram, mas muitas outras ainda virão. As coisas estão abaladas, mas muitas outras serão estremecidas. Se você construiu sua casa sobre a rocha e tem o hábito de orar, permanecerá firme e sobreviverá à tempestade. Essa é uma das muitas recompensas de ser uma guerreira de oração. Há muito a ser escrito sobre a batalha espiritual para caber em um livro. Nesta obra, estou escrevendo sobre como você pode se tornar uma guerreira de oração eficaz. Ou, se você já é uma,
como pode se tornar uma guerreira de oração mais vitoriosa possível. Unidas em oração, podemos transpor todas as barreiras que impedem a unidade para a qual Deus nos chamou e podemos nos tornar o poderoso exército das guerreiras de oração que Ele quer que sejamos. Comece dizendo: Senhor, usa-me como tua guerreira de oração, e o Espírito Santo o conduzirá até lá. Oração para a guerreira de oração. Senhor, oro para que me ajudes a edificar minha vida sobre base sólida. Sei que não há alicerce mais firme que aquele estabelecido sobre a rocha, que é o Senhor Jesus e a Palavra. 1 Coríntios 3:11. Não importa o que estremeça ao meu redor, tu me dás uma fundação que jamais poderá ser abalada ou destruída. Ajuda-me a sempre lembrar que sou um instrumento na guerra entre ti e o inimigo, e que a vitória em minha vida depende de minha disposição de ouvir teu chamado para orar. Sei que queres que eu me envolva nessa guerra espiritual, e a oração é a batalha. Ensina-me a ouvir o teu chamado e a orar em poder conforme tua vontade. Obrigada, Senhor, por tantos homens e mulheres a quem chamastes para ser guerreiros e guerreiras de oração na batalha espiritual entre o bem e o mal, e que já responderam a esse chamado. Peço por muitos que ainda estão em cima do muro, sem perceber que podem ser acertados pelo fogo do inimigo. Ajuda-nos todos a despertar para a tua verdade. Capacita-nos a levar o fardo uns dos outros em oração e a cumprir tua lei. Gálatas 6:2. Ensina-nos a sempre ouvir teu chamado. Capacita-me a ouvir a voz do teu Espírito Santo, conduzindo-me à oração. Mostra-me onde minha oração é mais necessária para mim, para minha família e para as pessoas e situações que puseste em meu coração. Mostra-me como devo orar. Ajuda-me a não pensar na oração como uma mera súplica para que consertes as coisas, mas sim como uma forma de alcançar domínio sobre as trevas, conforme disseste que devemos fazer. Ensina-me a usar a autoridade que me deste em oração para que o teu reino avance na terra. Capacita-me a me juntar aos demais cristãos para impedir a disseminação do mal. Ajuda-me a promover teu reino de forma poderosa. Oro em nome de Jesus. Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6.